Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos a esta casa que nos acolhe, essa casa que nos dá a oportunidade de ter esse ajuntamento para celebrarmos culto ao nosso Deus. Mas seja bem-vindo também essa manhã à mesa do Senhor, onde Ele toma o lugar principal para nos servir, para nos alimentar, e assim também nós reafirmarmos essa aliança no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Nos aproximamos, não de uma forma qualquer, banalizando a ceia, ou de forma leviana, em hipótese alguma, mas também reconhecemos que não somos perfeitos, ou santos o suficiente, para participarmos a não ser pela graça do Senhor, porque não há nada que nos credencie, a não ser a sua graça, a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Mas aproximamos com temor, porque iremos participar nesse domingo da Santa Ceia do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 43, o anelo pelo santuário, ou o desejo de estar no templo, de estar na casa do Senhor, diz o salmista, Salmo de número 43, aquele que anseia pelo refrigério, aquele que anseia pela paz, aquele que anseia pela luz, aquele que anseia por algo que de fato possa dar sentido à sua existência, que possa alimentar a sua alma e a sua vida. Salmo de número 43. Amém? Então acompanhe na sua Bíblia, assim diz: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz, a Tua verdade, para que me guie, e me leve ao Seu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista repreende os pensamentos que estava deixando ele cabisbaixo, abatido. Ele questiona e repreende a sua própria alma: por que estás abatida? E ele então mostra qual é o caminho para não viver enclausurado, estado de inércia, aflito, angustiado. É esperar em Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. E por causa dele nós estamos aqui para louvar o seu santo nome e bendizer a tua presença. Nós encontramos essa alegria. Feliz aqueles que estão no templo, estão neste lugar. A Sociedade Bíblica colocou desejo pelo santuário. Você está neste lugar. Você tem a oportunidade de aqui apresentar o seu culto a Deus. Você tem a oportunidade hoje, através do sacramento, manter a sua ligação com Cristo. Então vamos erguer as nossas mãos e agradecer. Ao entrar pelas suas portas, salmodiai ao Senhor, cantai louvores, bendizei ao seu nome, porque estás abatido. Espera em Deus, e é Ele que nos dá motivo para louvar e adorar. É Ele que nos traz a este lugar, Ele é a razão do nosso culto. Bendita a tua presença, Ele que nos acolhe em seus tabernáculos, Ele que nos recebe e nos permite sentar à sua mesa como filhos. Oh, aleluia, oh, bendito é o teu nome.
Agradecemos a Ti, Paizinho querido, pelo dom da vida. Agradecemos pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Agradecemos pelo Seu amor e a Sua misericórdia que se renova a cada manhã. E como na manhã desse dia, podemos entrar pelas Suas portas, erguer as mãos no santuário para cantar louvores a Ti e bendizer o Teu nome, ouvirmos a Sua palavra e termos um momento de comunhão contigo, porque como diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, na Tua presença há delícias perpetuamente. Bom é estar diante de Ti, e obrigado por nos permitir essa manhã. Que privilégio, ó Deus, acordar, nos projetarmos, nos organizarmos, arrumar para estar na Tua presença. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Senhor, nosso Salvador, Rei meu e Deus meu, bendizemos o Teu nome. Senhor, seja com a Tua igreja, com o Teu povo, honre a fé de cada um dos Seus servos que aqui se encontram, e receba a nossa adoração e o nosso louvor. Amém e amém. Vamos louvar a Ele, dando a Ele o louvor que é devido. Nada se compara a esse amor, nada se compara à Sua grandeza. Bendito é o Teu nome, aleluia. Rasgue o seu coração, entregue o seu melhor. Cada um de nós somos sacerdotes neste lugar e precisamos apresentar o nosso culto a Deus. Essa alegria de estar na Sua presença. Aleluia. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Então erga as suas mãos. Só o Senhor pode fazer.
reconhece que Deus é maior, que Deus é melhor, que Deus é superior a tudo. A Ele a honra e glória. Nada melhor que o meu Deus. Adorado o teu nome, bendita a tua presença. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode Aleluia. Oh, Ele pode fazer, Ele pode restaurar, Ele pode dar vida, Ele pode muito mais do que fazer crescer os tendões, os músculos, a carne sobre os ossos, como a visão que o profeta teve. Ele pode soprar a vida e avivar a tua igreja e avivar o seu povo, para sermos um soldado, como um exército de soldados vivos, que creem na glória, na graça, no poder de Deus, independente das circunstâncias, amados irmãos, independente das notícias, independente das coisas que nos cercam neste mundo, independente de tudo que se levanta. O salmista no Salmo 46, ele vai dizer: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Também ele diz que ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo, brama as nações, reinos se abalam. Mas, amados, Ele continua sendo o Senhor soberano, que reina sobre todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Nós podemos fazer isso essa manhã, Para dizer que tu és erguer as nossas Senhor. mãos e declarar quem Ele é. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Maravilha, Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. E a igreja? A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja Já te adora. Você pode glorificar ao Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as
as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Então diga, igreja, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os pães se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam. Faz o que, igreja? Dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos lá, igreja! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja adora, a igreja louva, a igreja exalta e bendiga o teu santo nome. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. firmado em Senhor, misericórdia, reconhecemos a sua soberania, o seu reino. Aleluia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Emiliano, Alamanduí. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Adore, igreja. Glorifique, igreja. Oh, reconheça o seu senhorio. Reconheça o seu governo.
Reconheça aquele que está no trono e governa para todo sempre. Bendito, exaltado, glorificado é o teu santo nome. Aleluia. Bendita a tua presença. Estávamos em trevas, estávamos separados, estávamos distantes, como ovelhas desgarradas, estávamos em queda livre, em meio a um abismo profundo, mas eis que surge uma mão, um braço forte que nos ergue, que nos tira de um tremendal de lama. Eis que nós estávamos cegos, em meio às trevas, e Ele surge, a luz do mundo, aleluia, e se revelou a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Oh, aleluia. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. O que você veio fazer neste lugar? Diga. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar. Então adore. Vim para glorifique o seu nome. Bendiga a sua presença. Dizer tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei. Obrigado, Senhor. O preço dos meus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. Você pode erguer as suas mãos neste momento. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar, vim para prostrar, eu vim para dizer que tu és meu Deus, tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ei! Oh! Aleluia! Glória! Glória! Glória à tua presença! Oh, bendito e exaltado seja o teu nome! Razão do nosso viver, o motivo da nossa canção, o motivo do nosso gozo, o motivo da nossa alegria. Oh, meu Deus e Rei meu, razão do meu viver, a tua presença nos alegra, a tua presença nos fortalece, é a tua presença que traz paz ao nosso coração. Bendito, adorado. Oh, Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de erguer as nossas mãos, porque éramos escravos, estávamos presos, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Libertos nós fomos, hoje verdadeiramente somos livres, livres para adorar, livres para glorificar, livres para... declararmos a sua majestade, declararmos a sua glória. Que toda honra, que todo louvor, que toda adoração sejam dadas a ti. Sim, o reconhecemos, o objeto do nosso culto. O culto é para ti, Senhor. É para que o seu nome seja engrandecido, para que a tua presença seja exaltada. Ao Senhor a honra, a glória e todo o louvor. Receba, Senhor Deus, os cânticos que entoamos a ti nessa manhã, como frutos de lábios que confessam o seu nome e reconhecem a sua grandeza. Te bendizemos, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Amém e amém. Antes de você se assentar, compartilhe com seu irmão da graça do Senhor. Abençoe a sua vida. Oh, Alabaçuricá. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Ontem nós tivemos aqui o Canta Jovem. Foi uma bênção. Louva a Deus pela vida dos nossos jovens, adolescentes. Foi um culto maravilhoso na presença do Senhor. É bom poder ver os nossos jovens se reunindo, se empenhando, procurando, né, dar o seu melhor para adorar e glorificar ao Senhor. Então, eu creio que tudo ocorreu dentro daquilo que nós pedimos para que o Senhor fizesse e abençoasse, seja no louvor, na palavra, nas ministrações. Eu agradeço os irmãos que oraram, os irmãos que estiveram aqui na consagração, porque nós também estivemos intercedendo na consagração pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes. Então, fiquei muito feliz ontem ter participado aqui com eles do terceiro Canta Jovem, né? Esse mês de dezembro
Nós teremos no dia 25 o culto apenas à noite, não pela manhã. Por isso estou trazendo uma série, sobre esse momento de preparação, advento. Comecei no domingo passado, vou estar dando continuidade, fazendo os 4 domingos que antecedem, o domingo da celebração do Natal. E teremos aqui um culto de gratidão, de louvor a Deus, celebrando o acontecimento no dia 25, apenas à noite, às 19 horas. O nosso culto tradicional do dia 31, vai ser no sábado, dia 31, às 20 horas, com projeção de terminar por volta de 22 horas, não mais como em outras vezes nós fazemos na virada da noite, Isso viabilizou e possibilitou também de alguns irmãos estarem participando. Então nós vamos ter o nosso culto às 20 horas, até às 22 horas, participando também da mesa do Senhor. E aí no domingo à noite, não pela manhã, no dia 1º, mas o primeiro dia do mês, isso dá até a palavra, tem já até um texto. No primeiro dia, e estaremos aqui no primeiro dia do ano 2023, apenas também à noite, às 19 horas, e não pela manhã, porque nós vamos ter o nosso culto de sábado, e alguns costumam dormir um pouco mais tarde, na expectativa do ano novo, tá bom? Então essa é a nossa agenda. Temos aí uma programação, os homens e as mulheres, e os jovens e adolescentes que quiserem participar, procura aí a Alessandra, que é uma das coordenadoras da programação do domingo de Natal. Está tendo ensaio segunda-feira à noite, então que você possa dedicar o seu melhor para expressar a Deus a sua gratidão, àquele que não precisa de provar mais nada, Tudo que Ele fez que poderia resultar numa mudança, na nossa vida, já foi feito, já foi o suficiente. Então, o que darei ao Senhor pelos benefícios que tem para comigo, como diz o salmista. Então, você é convidado a participar, tá bom? Esses são aí os nossos avisos. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças. Lembrando que no próximo domingo, dia 11, um culto de gratidão a Deus pelo 10º aniversário do projeto Ágape. Nós vamos receber o pastor Yuri, um jovem que também tem uma veia evangelística, fez parte de várias missões na sua juventude, no projeto Jocum, também no Nordeste, na implantação de algumas igrejas da Nova Vida, e ele vai ser o pregador do nosso culto de celebração no próximo domingo à noite, de 10 anos do projeto Ágape. Pode trazer aqui, irmão. Glória a Deus, Deve o irmão Francisco vindo ali, trazer os dias. Está com o tornozelo melhor do que o do Neymar, pá. Com 84 anos, está ali, chutinho. Tempo atrás aí, estava com as pernas inchadas, Deus providenciou o meio, ajuda. Agradeço também aos irmãos que se mobilizaram. E esse Deus que abençoou, O irmão tem alegria de vir, trazer as primícias. Louvo a Deus também, porque lá no dia 1º estava certinho lá, já com a outra metade do 13º. E alegria de honrar ao Senhor com as primícias de nossa renda. Não pagamos nada para receber, Deus nos deu gratuitamente, mas temos a alegria de poder ter um lugar que nos acolhe, que nos acomoda bem, que podemos receber a nossa família, os nossos filhos, e a alegria de contribuir, porque melhor é dar do que receber, assim diz a palavra. Esse mês, falando em dar, nós temos o projeto de Natal, a cesta de Natal, marcando então, eu estava dizendo sobre o culto de celebração do 10º aniversário do projeto Ágape. Então, próximo domingo é a data limite para aqueles que assinaram a lista de doação para a cesta, trazer os alimentos. Então, aproveitando, nós vamos estar orando, agradecendo pelas ofertas e durante já a semana se mobilizando para chegar até as famílias e dar a oportunidade para que também tenham ali a sua ceia de Natal, Então, lembrando os irmãos, e momento de expressar a nossa gratidão. Segure a sua oferta, vamos orar. É com alegria, porque o salmista também disse: servir ao Senhor com alegria. Então não é um momento de constrangimento, de peso, é um momento de paz. E como estava dizendo, melhor é dar do que receber. A
tua palavra diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Tua palavra fala sobre generosidade, e é isso que nós tratamos neste momento. É de fidelidade, generosidade, alegria em servir. Poder ver o teu servo com 84 anos, vindo com alegria aqui à frente. Então, Deus, receba as entradas que chegam essa manhã e chegarão esse dia de domingo na tua casa. O desprendimento, a alegria, fruto do suor do rosto de cada trabalhador, que expressa gratidão reconhecendo que quem deu saúde, quem deu força, quem abriu as portas e quem deu condição de ali exercer a sua função, foi o Senhor. Isso não anula a inteligência, a capacidade, o esforço, o empenho de cada um dentro da sua capacitação, da sua especialização, dos seus estudos, não, de forma alguma. Mas reconhece que sem o Senhor, nada disso poderíamos fazer. Então, Deus, é com esse espírito, não é pagando, é agradecendo, é louvando, é atribuindo e reconhecendo a provisão do Jeová Jireh, o abençoador de nossas vidas. Portanto, ó Deus, é com esse espírito que louvamos a Ti, entregando dízimo e ofertas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua fonte de renda. Deus abençoe sua vida financeira. Amém. Antes de nós participarmos da mesa, eu iniciei uma série na semana passada, falando sobre aguardando a sua vinda. São os preparativos para o Natal, né? Na semana passada eu falei sobre tempo de esperança. Hoje, Ele é a nossa paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Isso, à medida que você for encontrando, se você pudesse colocar de pé. Efésios, capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo de número 13 até o versículo de número 19. Vendo o barulho aí das páginas, né? Aguardar para que você possa ler, né? Bom, enquanto isso eu vou contemplando, olhando aqui. Maria Fernanda, vamos te ver. Na Laura estava ontem aí na juventude. Bom, ok. Diz assim então, verso 13 do capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruído por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Somos gratos, ó Deus, por essa manhã, onde temos louvado o Teu nome, servido a Ti também com as nossas finanças. E hoje temos um momento especial, o ápice desse culto, a participação da mesa, que é uma pregação viva,
Mas dentro dessa série, os preparativos para a celebração do Natal, peço mais uma vez a sua graça, sabedoria, condições de transmitir aos irmãos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, vá além das minhas limitadas palavras, ó Pai. Toma cada coração, cada mente, também ungindo e abençoando, pois nós somos gratos pela palavra da vida, que nos traz vida, que nos dá vida e nos faz viver de uma forma com que possamos agradar a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Dentro dessa série, né, como temos falado, o advento, ainda que seja uma palavra muito comum, mais ao meio católico, mas igrejas tradicionais, históricas, como os metodista, presbiteriano, sabem muito bem o significado dessa palavra de origem do latim, advir, que tem a ver com vinda, com chegada. E como eu tenho dito, nós não celebramos o nosso Natal, não é cantar parabéns e dizer feliz aniversário, Jesus, pelo seu aniversário. Nós celebramos o acontecimento, nós celebramos os feitos bíblicos, aquilo que está escrito, para que assim então possamos manter a chama da esperança acesa em nosso coração, de ir ao encontro do Senhor. É isso que nós celebramos. Nós lembramos da promessa, e aqui estamos nessa espera, como peregrinos que caminhamos, a exemplo do povo no passado, na travessia ao deserto, até chegar à terra prometida. Mas a nossa pátria, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, está no céu. E enquanto estamos aqui nessa jornada de fé, mantemos a esperança acesa, confiante na sua promessa, na palavra que Ele tem nos deixado. Então, na semana passada, nós falamos de tempo de esperança, e vimos no domingo anterior que dentro do pacto da grande aliança com Abraão, quando ali em Gênesis capítulo 12, versículo de número 13, quando o Senhor está chamando Abraão da casa do seu pai, da sua parentela, e diz que irá, olha, te chamo para que você vá a um lugar que eu te mostrarei. Ali há uma promessa, quando no versículo 3 vai dizer assim: de ti, né? De você, Abraão, uma semente nascerá, de ti farei uma bênção para todas as famílias. Você, como diz na NVI, você será uma bênção, ou serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpriu naquela noite onde Maria deu a luz a Jesus. Na semana passada, né, nós falamos sobre João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus. O Deus tabernaculou, encarnou e habitou entre nós. Então foi chegado o momento da grande bênção, a vinda de Jesus. E lembrar desse acontecimento, dessa bênção, como eu disse, é manter essa esperança acesa em nosso coração. O plano da salvação, que como também disse, estou apenas recapitulando, fazendo um feedback, para que a gente dê continuidade hoje, falando sobre Ele é a nossa luz. Mas esse plano da salvação, que não foi um plano emergencial, como se tivesse acontecido uma catástrofe, um terremoto, um alagamento, uma enchente, e aí tem que se mobilizar para poder ter ali um meio, uma estrutura de escapar ou salvar o que pode. Não foi um plano emergencial, não foi por causa do pecado do homem, era um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Ele foi elaborado na eternidade, predito na história, por alguns acontecimentos simbólicos, apontando sempre para o Messias do Antigo Testamento, desde o episódio em que o Senhor, para cobrir então a nudez de Adão e Eva, fazendo então uma vestimenta de pele de animal, ali já está algo apontando um simbolismo.
Desde o momento em que Abraão vai oferecer o seu filho Isaque, e Deus providencia, como o próprio Abraão já havia dito para ele na jornada da subida para o monte, quando ele disse: Deus proverá. Mas a grande provisão ainda estava por vir. Então, elaborado na eternidade, predito na história, nos acontecimentos e pelos profetas, efetivado na sua vinda, na sua morte e na sua ressurreição. Não foi um plano emergencial, não foi por causa do pecado, do primeiro casal. Ali estava a revelação do caráter amoroso de Deus. Sempre foi por causa do amor de Deus. Não por mim e por você. Não por causa do pecado do homem. Mas foi a demonstração desse amor. E assim o cumprimento. Por isso nós celebramos. Principalmente para não sermos levados por essa avalanche. Porque, como eu também estava dizendo aos irmãos, muitos, de certa forma, e dentro do seu sentido, celebram o Natal. Ou estão se preparando para o dia de Natal. As ruas estão enfeitadas, as praças estão enfeitadas, a ponte está enfeitada, as esquinas de Paracambi estão enfeitadas, né? As lojas, com seus coloridos, com as suas luzes. Mas o comércio não tem compromisso com o sacro, não tem compromisso com o sagrado, não tem compromisso com a palavra. O que ele quer é que você consuma. E por isso, ao longo dos anos, foi tirando o perfil, aquilo que então remetia ao grande acontecimento, simbolizado ali nos presépios, onde mostrava, ainda que com figuras, com animais, com uma manjedoura, com um bebê, mas apontando e dizendo, esse daqui é o Natal. Mas hoje não. Mas o comércio, como eu disse, ele não tem compromisso com o sacro. O que ele quer é fazer de todas as formas, que com as luzes e o luxo, atraia a atenção dos seus consumidores, para que eu e você possamos consumir e consumir. E dentro dessa avalanche toda, como cristão, como não vamos ser levados por essa avalanche, que de certa forma vai fazendo com que a gente se distancie do verdadeiro sentido do Natal. Aí nós precisamos voltar para a palavra, porque, como eu disse, celebramos os feitos, os acontecimentos, para manter acesa essa chama, de ir ao encontro do Senhor. Aguardamos com expectativa a sua vinda. Exatamente isso nós celebramos com essa expectativa. Há uma promessa, e por isso nós temos uma esperança. Mas dentro também das predições e dos profetas, como o próprio Isaías, no capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Miqueias também profetizou, e no capítulo de número 5, depois você lê em casa, vai estar falando sobre a vinda do Messias, o acontecimento do nascimento, e qual o significado. E num capítulo onde ele está falando sobre, até mesmo sobre conflitos que existiam. Aí no versículo de número 5, a profecia é: ele seria a nossa paz. A verdadeira paz entre o povo é obtida com a vinda do Messias, que, como eu disse, dentro do enredo, do contexto ali do capítulo 5, depois você lê em casa, de Miqueias, está falando sobre conflito. Então ele venceria o conflito e governaria o Senhor. Miqueias também falou da cidade, cujo Senhor estaria nascendo. Não precisa abrir, mas o versículo de número 2 diz assim: e tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E aí no decorrer do texto, como eu disse no versículo 5, ele vai dizer que ele seria a nossa paz. E um dos temas do profeta, do livro de Miqueias, é exatamente sobre perdão. Tem a ver também com aquilo que nós hoje vamos celebrar, estamos lembrando e participando,
Porque Jesus tomou o seu cálice, e tendo dado graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para perdão dos seus pecados. Então, um dos temas de Miqueias é perdão, pois ele fala do rei pastor, que pela fidelidade à sua aliança, que ele estabeleceu, ele os reúne, protege e perdoa. E ao perdoar, promove para nós, amados irmãos, essa paz, como resultado de uma reconciliação. E é interessante, e aí eu incentivo você, pai, incentivo você, avô, junto das crianças que há pouco instante estávamos aqui orando, e alguns temas como Páscoa, como Natal, como a reforma protestante, nós tratamos nesse período com as nossas crianças, para que também tenham entendimento e te ajude, para que elas também não sejam levadas por essa avalanche do propósito do comércio, que é de atrair e fazer com que você gaste, e já hipoteque o seu futuro, ou então o início do seu ano que vem, que é cheio de mensalidade, de PVA, de imposto. Aí você começa mais endividado ainda, por causa de que eu tenho que comprar isso, aquilo, e aí você perde o verdadeiro sentido do que é o Natal. E como cristão, nós podemos celebrar o Natal, como eu já disse, falando de uma esperança, e hoje lembrando que Ele é a nossa luz, como profetizou Miqueias, e como o texto que nós lemos aqui. Mas eu incentivo você nesses dias pegar o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele vai dando detalhes, desde o momento que o anjo visita Maria, fala também do episódio envolvendo Isabel, e tudo vai se encaixando. O momento do nascimento, o momento da apresentação de Jesus, quando Simeão ali está no templo e diz aquela revelação maravilhosa da sua alegria, na sua velhice, um homem que aguardou com esperança, não a esperança de ter alguém que pudesse enfrentar o Império Romano, alguém que pudesse lutar e vir um cavalo branco, declarar a sua liberdade terrena, mas aguardava com fé e esperança, e ele já estava satisfeito se naquele momento Deus tirasse a sua vida, porque ele disse: os meus olhos já viram a sua salvação, quando ele segurava apenas um pequeno bebê, e ele reconheceu que ali estava o Filho de Deus, ali estava o maravilhoso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E um dos episódios, quando então os pastores, não o pastor como o pastor aqui Alain, mas o cuidador de ovelha, estavam ali naquela noite, foram surpreendidos, e o anjo diz: olha, você não tema, porque na cidade de Davi nasceu Jesus. E de repente uma milícia de anjos se ajuntam àquele anjo que está ali revelando essa palavra, essas boas novas aos pastores. E é surpreendente o cântico daqueles anjos, quando depois você lê em casa o versículo 14 do capítulo 2 de Lucas, que diz: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens. Nós celebramos o acontecimento porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz, igreja. Mas que paz é essa? Que paz? Muitos, para celebrarem a paz, ou numa busca da paz, fazem de diversas maneiras. Estamos aproximando do dia de 31, e quando não são aqueles que se vestem de branco, dentro de um certo misticismo, de uma certa crendice: não, eu vou me vestir de branco, porque assim eu vou ter um ano de paz, um momento de paz. Para esses, a paz está numa cor, numa vestimenta branca, ou talvez num símbolo de uma pomba branca. Outros buscam no silêncio e pensam: não, eu estou precisando de sossego, e para isso eles vão e se refugiam, vão para um lugar um pouco mais sereno, se retiram, mas numa busca de ter uma paz. Há aqueles que também vão em busca da paz através de coisas ou de substâncias, e muitos se envolvem com álcool, com drogas, muitos se lançam em certos relacionamentos que acabam trazendo tormento à sua vida. Muitos buscam através do prazer, do sexo, mas estão ali procurando paz para si mesmo, para um espírito atribulado, para uma consciência cansada. Mas é interessante
que nessa busca e nessa mistura de busca de paz, para alguns até mesmo o silêncio já não é uma paz, porque ele se sente isolado, sozinho, então ele quer pessoas, então para ele o silêncio não é paz, o silêncio é tristeza. Essa busca por paz interior. Santo Agostinho escreveu, e certa vez ele disse que Deus nos criou para Ele, então só encontramos sossego para a nossa alma em quem, igreja? Em Deus. Só encontramos esse sossego nele. Se há angústia, se há aflição, se há um coração atribulado, falta de descanso para a alma, é porque nós precisamos de paz. E o texto que nós lemos, Paulo vai falar de uma paz aos irmãos em Efésios. Interessante que essa carta aos Efésios, nessa igreja que teve uma contribuição, uma participação muito importante de Áquila e Priscila, um casal muito próximo, abençoador, generoso, partilhando de momentos de lutas, de dificuldade nas implantações de igreja, juntamente com Paulo, e ali na sua segunda viagem missionária, provavelmente deu oportunidade para que esse casal desse ali continuidade à igreja, a esse trabalho. Uma carta de 6 capítulos que nós podemos dividi-la em 2 partes. A primeira, ela é teológica. E a segunda parte, a partir do capítulo 4, 5 e 6, vai falar da importância da prática. E Paulo, então, ele admoesta os seus leitores e os encoraja. Ele está ali com o intuito de encorajá-los, lembrando a respeito das imensuráveis bênçãos em Cristo Jesus, no Senhor. E aqueles, ele escreveu para que não apenas fossem gratos por essas bênçãos em Cristo Jesus, mas que eles vivessem de maneira digna delas. Um dos temas de Efésios é que os gentios tiveram a oportunidade, de entender esse grande mistério que foi revelado, pois Cristo, ou melhor, pois em Cristo, hoje eles também fazem parte da aliança. Eles também são família, os gentios, ou seja, eu e você. Nós que não tínhamos ali a nacionalidade, de um judeu, um israelita nato. Então é uma expansão. Essa carta fala em seu tema, de um dos principais é a revelação daquilo que estava oculto e agora foi revelado. Porque em Cristo vocês fazem parte dessa família. E a declaração central, vamos agora ao nosso texto, ela é apresentada por Paulo quando então ele diz, exatamente aqui no versículo de número 12, nós começamos no versículo 13, mas eu chamo você a ler o versículo 12, porque ele vai dizer assim, olha, naquele tempo, outrora, antigamente, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Literalmente, amados, no templo existia um muro que separava os gentios dos judeus. Aliás, havia várias separações, até um certo lugar que só, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote podia entrar, e isso uma vez por ano, com muito preparo. Mas entre os judeus e os gentios havia ali uma separação, havia literalmente um muro que separava os gentios de Israel, dos judeus. E ao estarem separados de Israel, significava que eles estavam separados da promessa, estavam separados de Cristo, porque, como diz João 4:22, a salvação veio pelos judeus. Mas o versículo que nós começamos a ler, ou seja, olha, vocês estavam separados, vocês não eram na comunidade, vocês não tinham a promessa, vocês não tinham participação. Aí o versículo 13, ele então vai dizer, mas agora, em quem, igreja? Em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Jesus Cristo.
começa então a trazer essa grande revelação de um mistério que estava oculto, essa maravilha, mas agora em Cristo, pelo sangue, nós fomos aproximados. O versículo 18 vai dizer que por meio dele, por meio de Jesus, ambos, tanto judeus quanto gentios, ambos agora têm acesso ao Pai. Nós não tínhamos acesso ao Pai. E o versículo 14, que eu coloco aqui como o versículo do nosso título, ele então disse, porque ele é o quê? A nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Depois também leia em casa, Hebreus 13, 20. E ali então nós vamos ver que Deus, o Deus da paz, ele através, o Deus da paz, através do sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício, pelo preço que foi pago, promulgou a nossa aliança, nos dando a oportunidade de assim participarmos de uma vida eterna com o Senhor. Amados irmãos, Paulo aqui, ele invoca a figura de Cristo para dizer que nele está a esperança. Só nele, só em Jesus está a paz, ou seja, ele aboliu. Só em Cristo está a esperança. O versículo 15 vai dizer assim, ele aboliu, para um melhor entendimento, Há outras versões que diz assim, na sua carne ele desfez. Esse aboliu é exatamente isso, ele desfez. Quando então pregado na cruz, ao derramar o seu sangue, ele redimiu o pecado que nos tornou inimigo de Deus, fazendo paz, promovendo a paz, porque nós estávamos debaixo de uma sentença, de uma condenação. Essa paz aqui, amados, é muito mais do que ausência de guerra. Estava falando de um muro de separação, de uma inimizade, de uma condenação eterna, de algo que só poderia ser resolvido com derramamento de sangue. E por isso sobre Jesus descarregou toda a ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso Paulo vai dizer agora em Jesus. Ele aboliu, ele desfez. O versículo 17 vai dizer então que ele evangelizou, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, paz também aos que estavam perto. A palavra grega aqui traduzida para evangelizou significa literalmente trazer ou anunciar boas novas. Jesus nos deu uma boa notícia. Nós estávamos em guerra, em conflitos, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos trouxe a paz. Ele nos anunciou a paz. Jesus é essa boa notícia para os que estavam sem paz. Lembramos dos feitos, comemoramos os acontecimentos, para manter essa chama acesa em nosso coração, além de uma esperança, como quem aguarda ir ao seu encontro na sua vinda, quando ao ressoar da trombeta, ele então voltar para buscar a sua igreja, quando teremos nosso corpo transformado, nós já podemos gozar dessa paz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, igreja. E assim a gente não vai permitindo com que essas avalanches de um luxo, de um projeto consumista que vem nos atingir, de um consumismo excessivo, nos leva a desviar de um verdadeiro propósito, de um verdadeiro sentido. Como cristãos nós podemos e devemos celebrar, mas com esse olhar para a palavra de Deus, entendendo que Ele é a nossa boa notícia. Vivemos dias de tantas notícias que nos deixa desembaratados, inquietos, angustiados. É uma canção que os jovens também gostam muito de cantar, Para a cruz eu vou. Para a cruz. Porque ali eu me encontro. Eu vejo que eu não sou nada. E aquele que era tudo, por amor a nós, pobre se fez, como cantamos na última canção. Como Paulo disse,
mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e serviu até a morte de cruz. Ele mesmo sendo tudo, o Criador, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele tabernaculou, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A sua vinda nos trouxe esperança, mas a sua vinda também nos traz paz, porque acabou com a inimizade. Aí no versículo 19, o último versículo que nós lemos vai dizer exatamente assim. Essa é a palavra que inicia o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas o que? Co-cidadão dos santos, sois da família de Deus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Você é da família, somos da família, pela graça nós somos salvos. Assim, ou seja, a sua condição agora não é mais de um forasteiro, não é mais de um estrangeiro. Você não é estranho, você é da família. Como nesse mesmo capítulo 2, verso 8, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Essa fé salvífica é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas isso não significa que a gente vai viver de qualquer maneira, porque como bem disse Paulo, já não sou eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, naturalmente eu vou produzir o fruto do Espírito, e essas obras serão vistas, os frutos serão percebidos, então serei reconhecido como uma boa árvore. Mas não significa que são as minhas obras, que são os meus méritos, mas pela graça nós somos salvos. A salvação veio dos judeus, como João mesmo no capítulo 4, versículo 22 diz. Porém também João no capítulo 1, versículo 11, ele disse: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, como diz o restante do versículo, irmãos? Mas a todos que o receberam, ele lhes deu o direito de serem o quê? Filhos de Deus. Você é da família, você é filho. Aí ele vai completar dizendo: a saber, os que creem. A fé. Lembrando da fé, Romanos 5, né? Vamos voltar aí algumas páginas. Interessante que esse capítulo 5, ele é marcante na vida de Lutero, porque alguns, amados, nessa busca pela paz, teve os movimentos, né, monásticos, e Lutero também embarcou nessa, orientado, né, numa busca pela paz, e viver como no mosteiro, recluso, no silêncio, com o intuito de obter a paz, diante da pressão que sofria pelo pai de ser um advogado. Enfim, ele chega lá, está no mosteiro, e num determinado momento ele então percebe que ele não consegue encontrar essa paz. Aí a orientação dos monges superiores é o seguinte: olha, você entra lá no quarto, você tem que se autoflagelar. Começa então ali a rezar, e ele então rezava, ele orava, ele chorava, ele pegava e então ia autoflagelando, castigando o seu próprio corpo em sangue, e ali por noites e dias, de formas intensas, recluso, em meio ao silêncio, mas na sua dor, no seu choro. E ele encontrou a paz? Não, ele não encontrou a paz. Então muitos diante do movimento monástico assim procuraram. Mas, um determinado dia, ao estudar a palavra, e quando nós conhecemos a verdade bíblica, essa revelação tremenda, ela nos liberta. E ele então foi liberto. E um dos versículos impactantes também, dentro da preciosidade do tesouro que é a palavra de Deus, esse versículo 1 do capítulo 5, justificado, pois, mediante a fé, temos o que, igreja? Temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora há um relacionamento positivo com Deus. E observe que Paulo,
ele situa essa paz espiritual somente após a justiça haver precedido. Vou repetir. Paulo situa essa paz espiritual somente após a justiça haver precedido. Porque então o texto diz: tendo sido justificado mediante a fé, então temos o quê? Paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos reconciliados com Deus. Essa é a verdadeira religião, o religare, Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Ele é, como Paulo escreveu no versículo 14, e nós lemos aqui do capítulo 2 de Efésios, como Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 6, como Miqueias também profetizou, ele, o Messias, será a nossa paz. Paz que não é um mero sentimento subjetivo, e sim uma realidade. Uma ausência de guerra, mas uma paz plena, completa. E principalmente fazendo cair esse muro de separação, de inimizade. Agora, em Cristo, o seu sangue derramado, nós temos paz com Deus. Celebramos o acontecimento, aguardamos a sua vinda, porque Ele é a minha, a sua, a nossa paz. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, e antes de nós, os irmãos estarem vindo e preparando aqui os elementos, um momento de oração, um momento de gratidão, porque não diferente do público, do destinatário, dos ouvintes da igreja em Éfeso, feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós também, gentios, antes afastados, distantes, não éramos da família, havia um muro de separação, mas Ele derrubou esse muro. E hoje, como nós lemos, temos acesso ao Pai, acesso a Deus, e com o coração contrito, porque Davi, quando ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de confissão, ele vai dizer no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado, é um coração contrito, é aquele que se aquebranta diante do Senhor. Não são os sacrifícios, os rituais, os sacrifícios de animais, mas um coração quebrantado, que se rende e reconhece a sua condição de pecador, de falho. Mas nós gentios, aqueles naquela época eram acusados: vocês são incircuncisos, vocês não podem ter a promessa, vocês não podem passar do muro para cá, há uma separação. Mas a palavra vai sendo discorrida, a palavra vai sendo ministrada, vai se discorrendo o texto bíblico, e nós vamos ver que circuncisos são, e filhos de Abraão, aqueles que são do coração. E um preço foi pago, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, e olhamos para a cruz, olhamos o acontecimento, olhamos os feitos, e isso nos enche de paz, de esperança. Isso acende o nosso coração uma chama, para nos mantermos firmes nessa jornada de fé, peregrinando por esse deserto, como quem aguarda o grande dia do encontro com o Senhor. Ele é a nossa paz. Temos paz com Deus. E isso nos propicia também chegar até a mesa com oração e temor,
quebrantado, grato por essa dádiva, por essa maravilha, do grande mistério que estava oculto e foi revelado, descortinou, também foi revelado a mim e a você, porque quando nos deparamos com o texto bíblico, a palavra vem ao nosso coração, o Espírito Santo nos convence da nossa condição, e nos rendemos e temos certeza, hoje somos filhos da promessa, nós fazemos parte da família, como disse o texto, da família de Deus, sendo filhos, nos aproximamos da mesa, porque o Pai está aqui. Senhor, toma o lugar principal para nos servir essa manhã e dizer: sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Aquele que comer e beber do meu sangue tem vida em si mesmo, ressuscitará no último dia. Promessas de paz, promessas que traz não apenas um alento momentâneo, não uma paz momentânea, mas uma certeza, ainda que em meio a conflitos e guerra. A paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é a certeza de que Ele está comigo, porque o Emanuel, o Deus conosco, Ele está em nós através do seu Espírito, porque somos habitação do Espírito Santo, e Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis a mesa, eis o pão, eis o cálice, Ele está aqui, na mesa, o pão e o vinho também. Vire para cá os elementos. Senhor, abençoe neste momento, ó Pai, para a participação da tua igreja, no momento de reafirmar a aliança. Abençoe os elementos, o pão que simboliza o corpo, o fruto da vide no cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, para a nossa unidade, comunhão e afirmação dessa aliança. Assim eu oro abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis servir os elementos. Vamos orar pelos pedidos de oração, entregar ao Senhor. Estenda as suas mãos. Pai amado, entendendo a importância da oração feita em teu nome, não é a oração poderosa, ainda que a tua palavra diga, né, que por muita eficácia tem a oração do justo, mas nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A oração em teu nome, ela sara, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova, ela reconcilia os lares, as famílias. O Senhor é poderoso para trazer a cada consciência de cada irmão a necessidade do perdão, da reconciliação. Abençoe as famílias, abençoe os nossos filhos, abençoe essa geração. Seu Deus, seja com aqueles irmãos que não puderam estar aqui por um motivo de enfermidade, estão doentes, outros estão se restabelecendo, se recuperando, seja de um resfriado, seja de uma Covid, seja de uma outra doença qualquer, mas nós pedimos e entregamos cada um deles nas suas mãos, para que o Senhor, ó Deus, abençoe, seja com os quebrantados, seja com os feridos de alma, liberte, Senhor Deus, transforme, renova, Senhor Deus, tenha compaixão, e que manifeste a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre cada vida, sobre cada um desses pedidos, escrito nesse caderno de oração, e também nesses papéis aqui apresentados, como aqueles que foram emissários, que trouxeram um pedido: lembre de mim, e aqui nós lembramos e pedimos que o Senhor lembre de todos, segundo a sua graça e a sua vontade, e a sua misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos. Abençoamos e entregamos cada um desses pedidos nas suas mãos. Pai, obrigado por mais essa manhã na tua presença, obrigado por mais essa oportunidade de cultuar a ti. Agora leva-nos em paz debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos abençoando no restante desse dia, criando sempre o interesse, o desejo de estar na tua presença, de convidar alguém, de sair, de anunciar essa paz
como foi anunciada a nós essa boa notícia, que sejamos nós propagadores dessa paz, anunciando o evangelho da salvação. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Obrigado por nos receber na sua mesa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então, bom dia, que Deus te abençoe rica e abundantemente.